Seja bem-vindo a mais esse vídeo do canal. Nesse vídeo de hoje a gente começa o estudo das seções cônicas. A gente vai começar com a parábola, que é o mais simples delas, mas além da parábola nós temos a elipse e também a hipérbole. Então nesse primeiro vídeo, no estudo da parábola, a gente vai analisar uma equação reduzida, primeiramente, por razões didáticas. É uma equação mais simples do que normalmente nós vamos encontrar. É uma equação quando o vértice está localizado na origem do plano cartesiano. Depois dessa primeira análise, nós vamos fazer a translação de eixos para que esse vértice seja colocado em qualquer lugar do plano. E nós vamos perceber que a equação vai ficar um pouco mais complexa. E depois dessa teoria a gente vai fazer aí uma série de exercícios. Certo? Então vamos para o vídeo. Então vamos começar o nosso estudo das cônicas. A primeira cônica que a gente vai estudar vai ser a parábola. Aqui no quadro eu tenho a definição do que é uma parábola e uma representação gráfica de uma parábola. Então a parábola ela é definida como um conjunto de pontos em um plano equidistantes de um ponto e de uma reta. Eu tenho aqui o nosso sistema cartesiano x e y, uma parábola desenhada aqui em cor de rosa, um ponto que vai ser chamado de foco, cuja coordenada é P minúsculo e 0, e uma reta que vai ser chamada de reta diretriz, x igual a menos P minúsculo. E o que a definição está nos dizendo é que qualquer ponto que pertence a essa parábola, um ponto genérico P maiúsculo com coordenadas x e y, a distância entre o foco e a parábola, e esse determinado ponto na parábola vai ser a mesma distância desse determinado ponto até a reta diretriz. Então esse segmento de reta tem o mesmo comprimento desse outro segmento de reta. Se eu tivesse um outro ponto genérico aqui, com x menos y, ia ser exatamente a mesma coisa. Eu teria uma distância para cá, e de acordo com a definição, esse ponto, para pertencer à parábola, ele tem que ter essa mesma distância até essa reta que é chamada diretriz. Por simplicidade, nesse primeiro momento, a parábola está colocada com vértice na origem. Nós vamos, ao longo desse vídeo aqui, complicar um pouquinho mais essa equação. E o vértice ele é o ponto médio entre esse segmento de reta. Ou seja, daqui até o foco eu tenho P minúsculo, e da origem até a reta diretriz eu também, no caso a coordenada é menos P minúsculo. Então essa reta é igual a x, é uma reta x igual a menos P minúsculo. Ela é paralela ao eixo y. E o eixo x também é o eixo da parábola, certo? Então, como eu disse, o ponto F lá recebe o nome de foco, a reta x igual a menos P é chamada reta diretriz, e o ponto genérico é um ponto genérico de coordenadas x e y, é um ponto pertencente à parábola. Então agora nós vamos equacionar essa parábola para essa condição que está ali, com o vértice na origem. Então, como eu disse, o segmento FP, essa distância, por isso está em módulo, é uma distância. A distância FP tem que ser igual à distância QP. Então, o módulo de FP tem que ser igual ao módulo de FP. Para determinar, então, o comprimento desse segmento, a gente vai fazer aqui um pequeno triângulo retângulo. E isso aqui nada mais é do que a hipotenusa desse triângulo. Então, é a raiz quadrada do x, do ponto P, desse x do ponto P, aqui é x, menos P, aqui é P, né? Então, esse cateto é x menos P, ao quadrado, mais a altura, esse outro cateto, na verdade, que é a coordenada y ao quadrado. E o QP
é o x. Esse x aqui vem da origem, né? Esse x mais p, porque a distância para a reta diretriz é um outro p aqui, menos p, vai ser pegada, nós vamos pegar em módulo. Então essa distância total aqui é x mais p. Então x mais p ao quadrado mais y menos y ao quadrado. O que quer dizer esse y menos y? Quer dizer que isso aqui é horizontal, né? Essa reta aqui é horizontal. Então y menos y ao quadrado, raiz quadrada disso daí. Atender à definição, esses dois segmentos têm que ter o mesmo comprimento. Então, FP tem que ser igual a QP, FP igual a QP. Vamos ter essas duas raízes quadradas, uma de cada lado. Eleva os dois lados ao quadrado, para destruir a raiz, né? Eliminar a raiz quadrada. Desenvolve esse quadrado, o quadrado do primeiro menos 2 vezes x vezes p, mais o quadrado do segundo, mais y ao quadrado, igual, desenvolve esse quadrado, x quadrado, mais 2xp, mais p ao quadrado. Fazendo alguns cancelamentos, cancela esse x quadrado, cancela esse p quadrado. No final nós vamos ter y quadrado igual a 4px. Lembrando que o p é a distância da origem até o foco e a distância da origem até a reta diretriz. Então isso aqui é y quadrado igual a 4 vezes a distância vezes o x. Bom, eu posso ter aqui duas condições. O p pode ser um número positivo ou pode ser um número negativo. Quando ele for positivo, a parábola tem a boca virada para o lado positivo. O p vai estar aqui, né? Então eu vou ter aqui a distância do foco. O p ele vai estar do lado positivo porque o p é maior do que zero. Então a parábola está com a boca virada para lá. E a reta diretriz está para o lado oposto, que ela é menos p. Quando o p for negativo, então eu tenho o foco do lado negativo do eixo x e a reta diretriz está no lado positivo. Então isso aqui é x igual a p. Essa reta aí é x igual a p. No caso anterior, nós vimos o caso onde o foco pertencia ao eixo x. Então, quando o foco pertence ao eixo x, o foco está no eixo x, eu tenho a equação y² igual a 4px. Agora nós vamos ver o caso onde o foco está no eixo y. Então, fazendo aquele mesmo desenvolvimento, nós vamos chegar a x² igual a 4py. Aqui era y² e aqui é x². P maior do que zero, a boca da parábola é para cima, o foco está no lado positivo do y e a diretriz está no lado negativo. Então eu tenho aqui a equação y igual a menos p. E do lado de lá, quando p for menor do que zero, então esse foco está embaixo, está no lado negativo, e a diretriz está no lado positivo, y igual a p. Então, o que a gente viu até agora, o vértice da parábola estava aqui na origem. O que nós vamos fazer agora é tirar o vértice da origem e colocar um vértice aqui num lugar qualquer. Então, o efeito disso é o efeito de transladar a origem para um novo lugar, cujas coordenadas são h e k. Então, se eu tiver um ponto aqui, P, qualquer, cujas coordenadas são x e y em relação ao eixo principal, os eixos principais são os eixos originais do problema. A nova coordenada para o eixo transladado é x', y'. Então, o que é o x'? O x' para esse ponto aqui é o x. Aqui é a coordenada x no sistema original, coordenada x. Então é x menos o h. Então, para esse sistema novo, essa distância aqui, para o sistema novo é o x original menos o que eu tenho aqui, que é o h. Então, esse aqui é h, esse aqui é h, e essa distância aqui é x menos h. Então,
Para o sistema novo, x' é x menos h. Da mesma maneira, o y' para o sistema novo vai ser o y, aqui é o y no sistema original, vai ser o y menos o k, certo? E é o k, o y menos o k. Portanto, x é igual a x' mais h e y é igual a y' mais h. Esse é o efeito que a gente tem na variável no momento que a gente translada o eixo, portanto, o vértice de posição. Então, quando o vértice estiver em h e k, coordenadas h e k, portanto, eu transladei a origem, e esse sistema de coordenadas aí for paralelo ao eixo x, o que eu tenho, anteriormente eu tinha y ao quadrado é igual a 4p x. Então, acabamos de ver que o y é y menos k e o x é x menos h. Então, essa equação aqui ela é uma equação mais geral do que aquela anterior que a gente viu. Essa aqui servia quando o vértice estava aqui na origem. E agora eu tenho uma equação para o vértice em qualquer local, mas eu ainda preciso do paralelismo entre os eixos. Então, esse eixo coordenado, o y' paralelo ao y e o x' paralelo ao x. Então, nós estamos apenas mudando a origem de lugar. Quando isso acontecer, eu tenho que pegar essas coordenadas da nova origem e subtrair da origem inicial. E quando o eixo da parábola for paralelo ao eixo y, a gente tinha visto quando a equação inicial x ao quadrado 4py, quando o vértice da parábola estava na origem do sistema cartesiano. Com esse deslocamento, com essa translação, eu tenho no lugar do x, x menos h, e no lugar do y, y menos k, lembrando que o h e o k são as coordenadas da nova origem em relação ao sistema cartesiano original. Agora vamos fazer dois exercícios bem simplesinhos para começar, onde eu quero saber a coordenada do foco e encontrar também a equação da reta diretriz. O primeiro exemplo aqui é o x² igual a 4y. Vou fazer numa outra cor aqui, vou fazer em azul. Então, isso aqui, esse 4, para obedecer a nossa equação x² igual a py, esse 4 é o p. Então, 4p, desculpa. 4p x² igual a 4py. Então, esse 4p ele é igual a 4. 4p igual a 4. Portanto, o p é igual a 1. Se o p é igual a 1, o p também ele é maior do que 0. Ele é maior do que 0. Então, eu vou ter uma parábola, de acordo com o que nós acabamos de ver. Eu tenho o nosso sistema de coordenadas, x e y. P maior do que 0. Portanto, a parábola tem a concavidade virada para cima. Com uma distância P do foco. Então, aqui é o foco. Essa distância é P, portanto é 1. Então, o foco ele está em x igual a 0 e y igual a 1. Então, já respondeu uma parte do problema, que era achar a coordenada do foco. E a reta diretriz está localizada em
y igual a menos 1. Aqui eu também tenho P. Eu tenho P aqui e P aqui. Agora um segundo exercício, onde a parábola respeita a equação y² igual a menos 8x. Então isso aqui, a equação original é y² 4px. Então 4p, esse 4p aqui é igual a menos 8. P igual a menos 2. Então o P é menor do que 0. Eu vou ter então o nosso sistema cartesiano. P menor do que 0 significa que a parábola está, o foco está do lado negativo aqui. Então aqui está o foco e a parábola está virada para o lado esquerdo. O foco, ele tem o x igual a menos 2 e o y igual a 0. E a nossa equação da reta diretriz, se aqui eu tenho P, aqui eu também tenho P, então essa é a equação x igual a 2. X igual a 2 é a equação da reta diretriz e o foco está em menos 2 e 0. E a parábola está virada para a esquerda porque o P é menor do que 0. E essa equação é uma equação quando o vértice da parábola está na origem. Esse é o y, esse aqui é o x. Certo? Bom, então vamos dar sequência aí na resolução dos exercícios. Então, esses dois aqui, nos é pedido que a gente encontre as coordenadas do foco e a equação das retas diretrizes. A gente pode ver que essas equações elas não estão exatamente na maneira que a gente espera. Então nós vamos ter que manipular essas equações até que elas fiquem daquelas duas maneiras. Ou x² igual a 4py ou y² igual a 4px. Vamos ver essa primeira aqui. Eu tenho aqui um x², então tudo indica que eu vou ter que deixar desse jeito aqui. Vou separar o x do y, x² igual a menos y. Então o nosso 4p é igual a menos 1. Então, p é igual a menos 1 quarto. Isso implica p menor do que 0. Então, quem está ao quadrado é o x, com cavidade para cima ou para baixo, dependendo do sinal do p. Com cavidade para baixo, porque o p é negativo. Então, eixo x, eixo y, com cavidade para baixo, na origem, né? Essa equação aqui é uma equação com vértice na origem. O foco vai ser menos 1 quarto. E a diretriz vai ser y igual a 1 quarto. Coordenadas do foco, x igual a 0, y igual a menos 1 quarto. Aqui quem está ao quadrado é o y², então vamos cair nesse caso aqui, vamos isolar o y², vai ficar 2y² igual a 9x, y² igual a 9 meios de x. Então o nosso 4p
menos, portanto, P é igual a 9 oitavos. Então, P é maior do que zero. Quem está ao quadrado aqui é o Y. Então, y ao quadrado, ou a concavidade está para a direita ou para a esquerda. P maior do que zero, concavidade para a direita. O foco vai ser o P, 9 oitavos. E a diretriz vai ser a reta x igual a menos 9 oitavos. Coordenadas do foco, 9 oitavos no x e 0 no y. Agora, esses três exercícios aqui, eles pedem para que se encontre a equação da parábola, tendo as coordenadas do foco e as equações das retas diretrizes. Então, nesse primeiro aqui, o foco tem coordenada x igual a 5 e y igual a 0. Então, perceba que o foco está no eixo x e do lado positivo do eixo x. Então, a concavidade está para a direita e o foco está no eixo x. Então, fazendo um gráfico aqui rapidamente, a gente tem isso aqui. 5. Concavidade para a direita. E em x igual a menos 5, eu tenho a reta diretriz. X igual a menos 5. Então, o P é igual a 5. Significa que 4P é igual a 4 vezes 5 é igual a 20. Então, a nossa equação fica y ao quadrado igual a 4P é 20x. Aqui o foco tem coordenadas 0 e 4 e a diretriz y igual a menos 4. Então significa que o foco pertence ao eixo y e está na cota igual a 4. P é maior do que 0, portanto, aqui no y igual a 4. E no x igual a 0 é onde eu tenho o foco. Concavidade na parábola para cima e em y igual a menos 4 eu tenho a diretriz. Então a equação vai ser x ao quadrado igual a 4py e o p é igual a 4. Portanto, x ao quadrado é igual a 16y. Aqui ele deu foco com meio e 0 e deu uma equação para a reta diretriz. Então a diretriz vai ser 2x mais 1 igual a 0. Portanto, x igual a menos meio. Essa é a equação da reta diretriz. Então eu tenho o foco em x, em meio do lado positivo. Então esse é o foco no meio. Concavidade para a direita. E em x igual a menos meio, eu vou ter a reta diretriz. X igual a menos meio. Seu x. Então eu tenho uma equação do tipo y ao quadrado igual a
4p, o p é meio, 4p, x. Então, y ao quadrado é igual a 2x. Bom, agora é pedido que ache a equação da parábola com um vértice na origem, eixo da parábola, o eixo da parábola no eixo x, no eixo y, desculpa, e a parábola tem que passar pelo ponto -2 e -4. Então, eu vou ter aqui o nosso eixo, nossos eixos coordenados, x e y, e ele está dizendo que a nossa parábola vai passar em x igual a -2 e y igual a -4. A nossa parábola que tem o vértice na origem está passando aqui. Nós vamos ter o nosso foco, aqui a nossa diretriz aqui. A diretriz vai passar em x igual a p. E esse aqui é o ponto P. Bom, para determinar a equação da parábola, eu preciso determinar quem é o P. Então, nós sabemos que qualquer ponto tem a mesma distância do foco até o ponto e do ponto até a reta diretriz. Daqui nós vamos tirar algumas equações. Então, eu vou chamar, aqui nós sabemos que isso aqui é P. E aqui eu vou chamar de H. Então eu sei que H é, ou H mais P, desculpa, H mais P é igual a 4. P mais H é igual a 4. Essa é a equação 1. Eu também sei que essa distância aqui tem que ser a mesma distância que essa. Essa distância aqui eu vou chamar de A. Então, A é igual a H mais P. Certo? Aqui também é P. Aqui também é P. Então, A é igual a H mais 2P. E por outro lado, aqui eu tenho um triângulo retângulo. Isso aqui eu vou chamar de equação 2. E esse triângulo retângulo eu vou ter aqui A ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais H ao quadrado. H ao quadrado. Então eu tenho 3 equações aqui. Equação número 3. Para eu poder utilizar essa equação, eu vou fazer que H é igual a 4 menos P. Então, A ao quadrado vai ser H mais 2P ao quadrado igual a 4, 2 ao quadrado, mais o H ao quadrado, que é 4 menos P. Então, mais 4 menos P ao quadrado. Vou substituir esse H também por 4 menos P. Vai ficar 4 menos P mais 2P ao quadrado igual a 4 mais 4 menos P ao quadrado. Menos P mais 2P, P. Então fica 4 mais P ao quadrado
invertendo esse quadrado, eu fico com 4 quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, igual a 4 mais quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então esse p quadrado vai embora com esse p quadrado, esse 4 ao quadrado vai embora com esse 4 ao quadrado. Eu tenho 8p menos 8p, se ele passa para cá, eu fico com 16p igual a 4. Então p é igual a 4 sobre 16. P é igual a 1 quarto. P é igual a 1 quarto. Essa equação, a nossa equação com cavidade para baixo, ela é uma equação com P com cavidade para baixo, então isso aqui vai ser negativo na verdade. O foco, né? O P é 1 quarto, mas o foco tem coordenadas 0, menos 1 quarto. Então eu vou ter y é x ao quadrado, desculpa, x ao quadrado igual a 4p, 4 vezes menos 1 quarto vezes y. Então eu vou ter aqui x ao quadrado é igual a menos y. Bom, esse aqui ele pede para que a gente ache o vértice, o foco, a equação do eixo e a equação da diretriz. Ele deu a equação aqui de uma forma totalmente diferente daquilo que a gente espera. E para colocar essa equação naquele formato, a gente vai ter que aplicar um componente de quadrado. Então, para aplicar o componente de quadrado, nós temos que lembrar que a mais b ao quadrado é ao quadrado mais 2 vezes ab mais b ao quadrado. Então aqui eu tenho o x ao quadrado mais 6x, mas está faltando o b ao quadrado lá. Vamos lá, aqui eu tenho x ao quadrado mais 2 vezes 3x. Então 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então o segundo é 3. Então está faltando aqui um 3 ao quadrado, que é 9. Então eu vou colocar o 9 e vou tirar o 9, para não afetar a igualdade. Mais 4y mais 8 igual a 0. Então essa parcela aqui ficou x mais 3 ao quadrado. Menos 9 mais 8, menos 1, mais 4y igual a 0. X mais 3 ao quadrado igual a menos 4y mais 1. X mais 3 ao quadrado, eu vou colocar menos 4 em evidência, vai ficar y mais 1 quarto. Aqui vai ficar menos 1 quarto. Menos 1 quarto. Menos 4y, menos com menos dá mais 1. Certo? Então perceba que essa equação aqui é aquela equação mais geral, quando a gente tem a translação do eixo, quando o vértice pode estar em qualquer lugar no gráfico.
eu fiquei com 4P igual a menos 4, então o P é igual a menos 1. Daqui a gente pode tirar os vértices já. O H é igual a menos 3 e o K é igual a 1/4. Portanto, as coordenadas do vértice, o x é menos 3 e o y é 1/4. O vértice que está na origem do eixo x, y'. Então, agora quando eu vou desenhar o gráfico, eu tenho y igual a 1/4 e o x igual a menos 3. X, x', y'. O vértice está aqui. Eu tenho a origem e aqui eu tenho o A'. Então o vértice está aqui, porque é o eixo, é a equação transladada. Está aqui. Como P é menos 1, portanto P é menor do que 0, essa parábola vai estar para baixo aqui. Ela vai estar para baixo e o nosso foco vai estar aqui. Então esse é o foco. Bom, o P é menos 1, então eu tenho que tirar 1 desse 1/4 para chegar aqui no foco. Essa distância aqui é o P, que é menos 1. Se eu tenho 1/4 aqui, eu tenho para baixo é 3/4. Então menos 3/4. Então isso me dá as coordenadas do foco. X igual a menos 3 e o y igual a menos 3/4. Aqui em cima eu tenho a diretriz. A diretriz, eu tenho 1/4 mais o P. O P é 1, então eu tenho 1 e 1/4 para cima. Né? São para me dar 5/4. Então, eu tenho que somar 1 com 1/4, né? 1 mais 1/4. Vamos explicar em cima e embaixo aqui por 4. 4 mais 1, 5. 5/4. Então, essa aqui eu tenho 5/4. A reta y igual a 5/4 é a diretriz. Essa aqui é a diretriz. Essa é a diretriz. O eixo da parábola é o y', então x igual a menos 3 é o eixo. É a equação do eixo da parábola. Certo? Então está aqui coordenada do foco, coordenada do vértice, equação do eixo e equação da diretriz, que era o que o professor tinha pedido lá. Eu espero que tenha ficado claro e eu vejo você no próximo vídeo.